Hoje nós vamos falar sobre esse tema super interessante, até porque teve um vídeo aí rolando aí na internet de uma mãe que exagerou. A mãe era forte demais, ela fazia exercícios até excessivos. Com a barrigona, né? Nós vamos estar falando sobre isso também. Mas fala pra gente a importância do exercício na vida de um bebê, né, durante essa gestação. Na verdade, o exercício físico, que não é novidade para ninguém, toda vez que a gente faz exercício físico, a gente ativa a circulação, a gente coloca o hormônio que a gente fala, que é o hormônio da felicidade, que é a endorfina, a gente melhora o alto astral e melhora a circulação placentária que vai para o bebê. Obviamente, não adianta aquela mãe que sempre foi sedentária na gravidez virar e falar assim, agora eu vou fazer exercício todos os dias porque faz bem pro meu bebê. Não, ela não vai nem conseguir, né? Ela não vai conseguir. E aí, o que acontece? Toda vez que a gente faz um exercício físico, além do que a gente é acostumado, a gente libera uma substância que é ácido lático, diminui pH, a gente altera um pouco a nossa circulação e isso, você fazer além do que você já estava acostumada, pode até piorar a saúde do neném. Então, o que a gente orienta? A mãe que já tinha costume de fazer exercício físico regular, que ela mantenha esse exercício físico durante a gravidez. O ideal é mais ou menos 3 vezes por semana, 30 minutos a 60 minutos. Certo. Por motivos óbvios também, toda vez que a gente faz um exercício que a gente chama de anaeróbico, né, que a gente pega com muita força, você estimula essa produção de ácido lático. Então, você também não pode ficar pegando peso demais. Excessivo. Né? Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso libera algumas substâncias no organismo que demoram um tempo para o rim e para o fígado metabolizar e pode passar para o neném nesse período que o seu corpo está tentando eliminar essa substância. Então seria um equilíbrio, né, doutora? Até quero te perguntar, porque o pessoal daqui tá pegando o meu pé, sabe, doutora? A diretora, o pessoal tá falando que eu tô grávida. Eu acho que eles estão querendo profetizar para ver se acontece, né? E hoje mesmo eu fui à academia, malhei e tudo. Mas a minha pergunta é a seguinte, muitas mães, elas têm essa preocupação, como você disse, agora eu quero me exercitar. Mas mesmo aquelas mães que não fizeram exercício físico antes da gravidez, quais os exercícios indicados para essas mamães que souberam da gravidez, estão vivendo uma vida sedentária, mas agora eu quero começar, nem que seja aos poucos? Isso. Aí o ideal é começar com um exercício aeróbico leve, tá? Então, por exemplo, uma caminhada, uma aulinha de dança leve, hidroginástica. Assim, meia hora. Depois... A hidroginástica, por vários motivos, é o indicado para a gestação. Não tem impacto? Porque não tem impacto, porque tem a movimentação da água, porque ativa a circulação na hora que essa água movimenta, porque você não consegue, por mais que você tente fazer força anaeróbica, você não consegue, porque você está naquele ambiente de água, porque tem música, porque é descontraído. Então, assim, a hidroginástica é o ideal, excelente, né? É excelente. E a prática de exercício ajuda a criança a não nascer com sobrepeso? Ou não influencia? Não, ajuda. Na verdade, o que a gente vê é o seguinte. Na verdade, a gente vê um pouco do contrário. De mais atletas profissionais que, por motivos quaisquer, elas continuam se exercitando profissionalmente. Aí, como ela tem essa questão dessa liberação, o neném pode até nascer um pouco mais baixo peso. Não patológico, né? Em vez de nascer um bebezão de 3,8 kg, nasce um de 3,200 kg. E por que isso, biologicamente falando? Porque toda vez que você faz um exercício de maneira profissional, que você, querendo ou não, você estimula demais os seus hormônios. Você pode, na hora que você está fazendo exercício extenuante, que a gente fala, a circulação sanguínea tende a ir para aquele lugar que está demandando. Então, diminui um pouco a circulação da placenta. Estou falando em caso de exercícios extenuantes de atletas profissionais. Tipo, a gente até viu fotos na internet, uma matéria também que saiu domingo em rede nacional, de uma mãe com a barriga bem grande já, puxando peso, assim, super pesado. Isso não é indicado, né? E um outro exemplo que a gente queria citar aqui é de uma grávida que estava no 9º mês de gravidez, 40 semanas, e ela participou de uma maratona, correu ali de maneira extenuante, que fala, né? E logo depois ela saiu dali e foi ganhar neném. O que isso pode causar para o bebê? Bom, especificamente nesse caso de 40 semanas, tem muita mãe que eu até brinco, até falo no consultório, você quer que o neném nasce, minha filha, corre, sobe dessa escada, pula na bola que o bichinho nasce. Ajuda. E ajuda. Então, especificamente nessa fase de 40 semanas, talvez, se o objetivo dela fosse acelerar um pouquinho o trabalho de parto, não tem tanto problema, mas uma maratona não é o ideal, né? Assim, agora, quando você faz um exercício de rua, né, por exemplo, maratona e tudo,
Dependendo da sua idade gestacional, do seu condicionamento físico antes da gravidez. Vai que é uma mãe que sempre correu maratona. Certo. Então, para ela, talvez não seja uma coisa tão... Para mim, ou para quem nunca correu, pode ser uma coisa absurda. Mas para ela, digamos que ela corria maratona, treina maratona há 10 anos, corre toda semana, todo mês. O corpo dela estava muito habituado. Já está acostumado. Então não tem tanto problema, desde que a pessoa saiba o seu próprio limite. Agora, um mês específico, assim, até o 8º mês você faz, até o 9º geralmente... mês? Até eu queria complementar a pergunta da Carol pelo seguinte, a dúvida maior é justamente essa. A mãe que não faz atividade física antes, ela pode fazer um exercício moderado? Leve a moderado. Leve a moderado depois que engravida? Qual que é a relação, qual que é a regrinha básica e de uma mãe que não exercita e uma mãe que já exercita antes da gravidez? E o que seria o leve moderado? Para ela, às vezes, estar assistindo, né? Mas na verdade é o seguinte, se você nunca fez exercício, se você não é habituado, se você sobe uma escada e fica cansado, quando você engravidar, você começa devagar. Você começa com uma caminhada, você começa com uma hidroginástica, e como eu falei, com uma aula de dança, um peso leve, né? Nada demais. À medida que você for sentindo o seu corpo, a grávida, sobretudo, todo mundo quando faz ginástica, é bom ter aquele frequencímetro, né? Que a gente fala. A grávida é mais importante ainda. Existe nos exercícios físicos uma regrinha básica que é a frequência cardíaca máxima. Da mulher é 220, 225 menos a idade. Então, por exemplo, se uma mulher engravidou com 35 anos, a frequência cardíaca máxima dela é de 190 batimentos por minuto. Então, durante a gestação, isso não deve exceder 65 a 70% da frequência cardíaca máxima. Ou seja, se o dela é 190, 65, 70 seria em torno de 130, 140. Então, na hora que ela visse que durante um exercício a frequência dela está aproximando disso, ela para, respira, dá uma acalmada para depois voltar. Ou então, para você não parar direto, você, em vez, por exemplo, você está correndo, aí a sua frequência chegou a 130, 135. Aí você bota lá na esteira para você caminhar. Entendeu? Para a frequência dar uma equilibrada. Porque toda vez que você faz um exercício que você consome mais é uma regrinha básica que todo mundo usa em ginástica, mais de 65%, 70% da sua frequência cardíaca máxima, teoricamente, aquela musculatura que você está utilizando, ela é como se ela puxasse o sangue para onde você está precisando. Sim. E aí um órgão nobre, que é a placenta, pode ficar temporariamente com menos sangue. Então, por isso que uma mãe que já é habituada a correr antes do neném nascer, ela pode correr 5, 10 minutos grávida e a frequência dela fica aí 100, 110, 120. Por quê? Porque o sistema cardiovascular, o coração dela já está acostumado a correr. Então, ela não vai aumentar a frequência muito rápido. Eu fiquei pensando aqui em casos práticos. Às vezes a mãe ela tem uma vida sedentária e tal, mas ela tem alguns trabalhos excessivos. Né, onde o empregador dela, ela tem que às vezes ter uma atividade excessiva ou carrega um peso a mais. Como essa mãe deve agir? Aí, a primeira coisa, porque existe o atestado, existe a licença e existe o relatório médico. Então, a licença médica é quando ela está efetivamente doente, né? A licença médica é quando tem alguma condição. O atestado, ela está efetivamente doente, não pode trabalhar hipótese alguma. E existe muita coisa, isso é do obstetra dela, que faz um relatório, fala assim, olha, gestante fulana de tal, trabalha com tal e tal e tal, por motivos médicos, ele não precisa nem especificar se ele não quiser, algumas empresas pedem, mas por motivos médicos, solicito que seja deslocada para um trabalho que não utilize tal e tal força física. Então ele pode designar isso? Ele pode designar, pelo menos o relatório, eles não precisam de dispensar a gestante, eles podem mudar ela de setor. Sim. Mudar ela de atividade. Agora, em relação ainda à atividade, qual que é a dica que você como médico poderia dar às mamães que estão pensando em engravidar? É melhor, então, que se comece o exercício antes? Quanto tempo antes é o recomendado? Fala um pouco pra gente. O ideal para a gente poder adquirir uma certa capacidade cardiovascular é 3 a 6 meses antes. Porque você vai adquirindo devagarzinho. Mesmo porque hoje, a maioria das mães engravidam depois de 30 anos. Então, já não é mais igual antes, era 18, 19 anos, está em plena de força física e etc, né? A maioria das mães hoje já trabalham, já tem vida social. Ah, cara, minha e da Lu, mais de 30. Eu tô chegando lá, Então, depois dos 30, querendo ou não, o corpo da gente envelhece. Então, a artéria da gente tem menos elasticidade, o coração da gente tem menos elasticidade. Não adianta falar que é igual de 15 anos, porque não é. Não é. Não é.
Então, o que acontece? A gente tem que ter 3 a 6 meses para você preparar. Você começa com uma caminhada, essa caminhada vira um trote, depois vira... E vai indo, até você começar a correr, por exemplo, meia hora, 3 vezes por semana. Agora, tem algum exercício que não é recomendado na gravidez? Por exemplo, a corrida. A gente tem a impressão que esses exercícios de grande impacto prejudica a gravidez. É verdadeiro isso ou não? Não, grande impacto sim. Então, assim, a corrida, uma corrida de tiro, uma corrida assim, não. Mas uma corrida leve, não tem problema nenhum. Repito, desde que você já esteja acostumado a fazer. E aproveita e fala um pouquinho da alimentação também, porque a gente sabe que existe uma alimentação específica para quem vai praticar um esporte. E no caso da grávida ainda. O que acontece? A gestante, ela tem um gasto calórico só de estar gestando em torno de 300 a 500 calorias a mais do que ela gastaria na sua atividade física normal. E ainda se engorda, né? Muito. E mesmo assim engorda. O que a gente tem que tomar cuidado? Hoje em dia tem tanto as gestantes obesas que querem emagrecer, quanto aquelas neuróticas, né? Pelo peso, que não quer engordar, que não quer dizer o que. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, depois emagrece, dá peito e emagrece. Então não precisa de ficar nesse desespero. Existe um equilíbrio aí no meio, Existe um equilíbrio. Eu sou pediatra, né? Eu não sou obstetra, mas eu tenho esse convívio muito grande com obstetras e já tive 2 filhos. Então, assim, o que acontece? Quanto mais magra é a gestante ao engravidar, maior tolerância a gente tem dela ganhar peso. Certo. Então, a gestante que engravida com menos de 50 quilos... Ela pode engordar mais? Ela pode e deve engordar entre 10 e 15 quilos. Agora, uma gestante normal, vamos dizer assim, que não é nem muito magra, mas não gordinha. Em torno de 10 quilos. Não precisa ser muito menos, igual umas engordam 4, 5 quilos. E você também não precisa de engordar. E aquela que 15, já é obesa? 20. Aí a que é obesa, aí a gente considera no máximo uns 8 quilos. Estou falando isso em termos gerais. Porque, teoricamente, a que já é obesa, ela já tem substância para nutrir o feto. Diferente da magra. Olha. Então, as mães magras, ou essas mães que têm pouca porcentagem de gordura, elas têm que engordar um pouquinho mais. Até você falou que às vezes, nós como mulheres, nós somos às vezes, é muito forte essa questão do físico. Tem mães que eu vejo fazendo dieta, mães que estão grávidas e se alimentando não adequadamente. Às vezes fazendo atividade física, eu acho que é legal a gente poder falar. Isso aí você tem que ter uma nutricionista, sabe? Tudo bem, você não quer engordar muito, mas não faz loucura, não faz coisa da sua cabeça, igual eu vejo algumas grávidas que chegam no consultório. Porque eu não tô comendo nada de glicose, porque sua gordura... Calma, gente, o feto precisa da glicose. Isso que eu ia perguntar, açúcar? Precisa de açúcar para crescer? Pode. Tudo moderado e equilibrado. Então, se você faz um exercício físico, aí que você tem que alimentar, aí que você tem que aumentar um pouco a caloria, porque a gente não pode esquecer que a gente não pode ficar gorda, ok? Claro. Mas o seu neném tem que engordar. Porque também tem o outro extremo, né, doutora? A mãe que fala assim, eu vou comer por 2. Aí come sorvete, chocolate, e aí enfia o pé na jaca. A casquinha mesmo, né? é do filhinho e o sundae é meu. Aí não volta nunca mais o corpo. E o neném começa a sofrer também. Claro. Porque aí vem a questão da diabetes gestacional, que é isso. Quando ela começa a comer demais, aí o corpo já não está acostumado com tanta comida, aí a glicose acumula, aí vem diabetes gestacional, que é extremamente comum, né? Quantas mães você ouve falar, aí tem que depois restringir, e o neném engorda demais, o neném perde peso, e aquela confusão danada. Então, assim, como tudo na vida, equilíbrio. Claro, equilíbrio em tudo, né? Bom, agora, em relação à alimentação ainda falando, eu citei o doce porque é uma preocupação muito grande. Algumas mães dizem o seguinte, eu engravidei, eu não vou preocupar com dieta, eu não vou preocupar em passar vontade de nada. Aí vem os famosos desejos, que aqui a gente pode até citar se é psicológico ou não, e como segurar a onda no momento que você tem um desejo muito grande por algum alimento. Aí se você tem um desejo muito grande, você tem que, não pode fazer de vez em quando, né? Você não pode desejar um bolo de chocolate toda noite, entendeu? Aí é difícil, né? Você pode até desejar, você só não pode comer, né? Aí também não tem condição. Então, assim, se você desejar de vez em quando, você tem uma alimentação relativamente balanceada durante o dia todo, e aí umas 2, 3 vezes por semana, abusa um pouquinho, também não vai ter tanto problema assim. E assim, o que eu falo, até brinco com as minhas mães, falo assim, aproveita que tá grávida e come, porque faz bem pro neném. Então, comida faz bem pro neném. Arroz, feijão, carne, salada, fruta, suco. Isso faz bem pro neném. Claro. Até eu acho interessante, eu lembrei de alguém falou uma vez uma frase muito interessante, que eu guardei na minha memória, o seguinte, tudo que a sua avó consideraria
comida faz bem pra você, faz bem pro seu neném. Ou seja, a vó não considera porcaria comida. É comida ela de nem vó. comia chips da nossa vovó, não é? Biscoitinho recheado, não. Doutora, Então, pode abusar da comida saudável. saudável.